Esta é a Star Factory. Com mais de 1 milhão de pés quadrados, é a maior e mais avançada fábrica de foguetes do mundo. É também o local onde a SpaceX está construindo sua Starship. E eles estão construindo muitas delas. Com apenas uma Star Factory, a SpaceX pode construir até 365 Starships por ano. Só um foguete por dia. Para conseguir isso, eles precisam de uma fábrica diferente de tudo o que você já viu antes. E dentro da Star Factory, vamos encontrar uma máquina gigante e automatizada que está construindo foguetes para o futuro da exploração espacial humana. Tudo começa com matérias-primas. É louco pensar que a maior parte de um foguete épico como a Starship começa assim, apenas um grande rolo de aço inoxidável. O metal tem cerca de 4 milímetros de espessura e cada chapa tem 1,80 m de largura. A SpaceX desenvolveu sua própria liga de aço inoxidável para suportar as exigências de um foguete reutilizável. Claro, ele deve ser resistente, mantendo essa resistência tanto nas baixas temperaturas do lançamento com combustível criogênico, quanto nas altas temperaturas do retorno em alta velocidade pela atmosfera. O aço da SpaceX fica mais resistente quando está frio, especialmente quando o foguete suporta maior carga. O metal também precisa ser resistente à corrosão, porque esses foguetes reutilizáveis precisam durar por muito tempo, e eles vão passar a maior parte desse tempo expostos ao ar salgado do mar. Mas ao mesmo tempo, essa liga específica precisa ser fácil de trabalhar na Star Factory, ou seja, deve poder ser dobrada e soldada sem complicações. Este é o primeiro passo real no processo de fabricação, uma máquina automatizada que corta chapas de metal dos rolos e a solda formando anéis. Depois os anéis são empilhados em segmentos de 3 ou 5, e tudo é soldado por um braço robótico que circula ao redor da pilha e completa o trabalho em um movimento rápido e fluido. Antes, cada Starship era soldada manualmente, mas com a produção em massa, a SpaceX está automatizando o máximo possível do processo. Hoje, soldadores humanos ainda são responsáveis por fixar peças pequenas que exigem precisão e flexibilidade, enquanto as máquinas realizam os trabalhos maiores. Para as partes curvas do foguete, como o cone frontal e os tanques de combustível, o aço deve ser dobrado antes de ser soldado. Para isso, a SpaceX usa um processo chamado hidroformagem. Basicamente, é usar um líquido de altíssima pressão para empurrar a chapa de metal em um molde. A quantidade de força usada para dobrar o aço desse jeito pode chegar a mais de 36.000 psi, que é o dobro da pressão que você sentiria se estivesse no fundo do oceano. Após serem moldadas, as peças seguem para a máquina de solda rotativa para formar a ponta do cone frontal. A partir daqui, diferentes partes do foguete seguirão caminhos distintos pela Star Factory. Então não é como uma linha de produção tradicional, onde tudo segue por uma grande esteira e diferentes peças vão sendo adicionadas ao longo do caminho, até que você tenha o produto finalizado. Esse é o conceito que foi originalmente popularizado por Henry Ford lá na década de 1920 e que permaneceu como padrão de fabricação até hoje. Mas isso não significa que seja a melhor maneira de fabricar um carro ou um foguete. Ei, tenho 3 coisas rápidas para te contar. E oi, eu sou o Sean e nós somos os verdadeiros humanos por trás da corrida espacial. Viu isso? Estas são animações reais do After Effects feitas ao vivo. Todo o nosso 3D e 2D é criado por pessoas aqui, sem IA. Este é nosso equipamento de renderização. Custou 8 mil pra gente e ainda assim leva alguns dias, às vezes semanas, só para renderizar um projeto em 3D, aquele é o TED. Ele tem uma filha de 7 meses, mas ainda acorda antes dela para trabalhar. E esse é o Brady, que tem um filho de 4 meses. O Jay, atrás da câmera, tem 2 filhos. Ou seja, esse time vive de cafeína e quase não dorme. Também tem um filho a caminho. Se os uploads ficarem irregulares em outubro, já sabem o motivo. Meu ponto é que somos pessoas reais, e produzir esses vídeos exige tempo e dinheiro. Se quiser nos apoiar, é assim que pode fazer. Primeiro, nós temos um boletim informativo gratuito, o spacerace.news. Todas as notícias espaciais mais importantes da semana direto na sua caixa de entrada. O botão de se tornar membro oferece acesso antecipado e bastidores de como realmente fazemos tudo isso. É a forma mais direta de manter tudo funcionando aqui e reduz nossa dependência de patrocínio. Terceiro, lançamos novos produtos, como uma camiseta, I Love Uranus. Sim, sabemos o que estamos fazendo e não nos arrependemos. Então leia o boletim, torne-se membro do canal, compre os produtos ou simplesmente continue assistindo aos vídeos, o que funcionar melhor para você.
Não importa o que você escolha, obrigado por apoiar o canal e as pessoas por trás dele. O diferencial da SpaceX é que o homem no comando tem tanta experiência construindo carros quanto construindo foguetes. Elon Musk e seus engenheiros na Tesla criaram uma nova abordagem de produção em massa, trocando a linha única por manufatura paralela. A Tesla chama isso de método Unboxed. Em vez de ver o carro como uma caixa na qual você vai colocando peças, eles dividem o veículo em partes, frente, traseira, lado esquerdo e lado direito. E então eles constroem cada uma dessas partes simultaneamente em diferentes estações de produção, antes de juntar tudo em uma montagem final. Agora, a SpaceX não chama o processo de fabricação deles de unboxed. Foguetes têm mais formato de tubo, então seria algo como destubado. Não parece muito inovador, mas Elon Musk descreveu a produção dentro da Star Factory como um fluxo linear e adjacente, o que realmente soa bem técnico. Tenho quase certeza de que isso significa o mesmo que acabamos de descrever como unboxed. Um dos pontos interessantes da Star Factory é como eles transferem as peças do foguete entre as estações de produção. Como não há uma grande esteira rolante central, eles precisam de um mecanismo para mover objetos grandes por esses fluxos adjacentes. É por isso que todo o chão de produção é estruturado por essa grade de vigas de aço. Elas não sustentam o teto, mas formam uma rede de trilhos para pontes rolantes que erguem partes do foguete verticalmente e as levam até o próximo local onde são posicionadas. Em um desses suportes giratórios que faz os anéis de 9 metros de largura girarem, assim os trabalhadores não precisam ficar andando ao redor com suas ferramentas o tempo todo, o trabalho é que vai até eles. Então, o que você tem no final são todas essas diferentes partes do foguete passando por vários estágios de fabricação, todas em constante movimento e sob o mesmo teto. Agora podemos comparar isso com a maneira como a NASA constrói um de seus foguetes, como o sistema de lançamento espacial do programa Artemis, porque a estratégia geral de construção de foguetes não é tão diferente, mas a fabricação acontece em uma escala muito maior. O SLS não é construído em apenas uma fábrica. Na verdade, tudo começa com várias fábricas espalhadas pelos Estados Unidos, da Califórnia a Utah e Louisiana, onde diferentes segmentos do foguete são fabricados por contratadas distintas. Para as missões Artemis, há até partes da espaçonave feitas na Europa. E então, todos esses grandes pedaços do foguete são carregados em barcos, caminhões ou aviões de carga e transportados para o edifício de montagem de veículos da NASA, em Cabo Canaveral, Flórida, onde o foguete é finalmente empilhado de baixo para cima. Essa é uma grande parte do motivo pelo qual levou 4 anos para lançar 2 foguetes SLS. Na Star Factory, guindastes e estações de produção substituem a cadeia de suprimentos global. É assim que você passa de um foguete por ano para um foguete por dia. Há uma grande semelhança, cada segmento do foguete é construído separadamente antes de serem unidos no final. Se dividirmos nossa Starship da mesma forma que a Tesla divide um carro, então basicamente teremos 3 grandes seções, superior, intermediária e inferior, com a parte superior consistindo no cone do nariz e no compartimento de carga, a parte intermediária sendo basicamente tanques de combustível e a parte inferior sendo onde ficam os motores. A Star Factory também produz os propulsores Super Heavy, que tem parte superior simples, com apenas um anel ligando os estágios, mas parte inferior complexa, com 33 motores e toda a tubulação necessária para operá-los. Vamos focar na nave em si, porque essa é a parte que realmente precisa ser produzida em massa. O propulsor fornece força para alcançar o espaço, depois retorna ao local de lançamento e se prepara para repetir o processo em cerca de 5 minutos. Então você só precisa de 1 ou 2 desses por torre de lançamento e já está pronto para começar. Mas as naves podem passar horas ou até dias circulando a Terra antes de descerem de volta. Algumas podem voar para Marte e, ao retornarem, precisarão ser equipadas com nova carga útil, o que pode levar dias ou semanas. Então, para manter uma alta frequência de lançamentos, que é o que a SpaceX vai exigir desses foguetes, você precisa de muitas naves em vários estágios de voo ao mesmo tempo. Quando a SpaceX fala em construir um foguete por dia, é a isso que eles se referem. Se começarmos de cima e descermos, após os painéis do cone do nariz serem soldados, outro braço robótico fixa pequenos pinos na superfície externa com soldas por pontos. Esses são os pontos de ancoragem das placas do escudo térmico, nosso próximo passo. Após a soldagem, o cone do nariz segue para a estação de proteção térmica, onde trabalhadores instalam uma folha preta sobre toda a sua superfície protegida. Este material secundário de escudo térmico funciona como reserva se algum azulejo principal cair. Sobre isso, aplica-se uma camada de espuma branca que isola e preenche os espaços entre os azulejos.
Por fim, os hexágonos pretos são encaixados. Os trabalhadores alinham 3 furos do azulejo com os pinos do foguete e os travam com um clique. A SpaceX fabrica os próprios azulejos em sua padaria. Isso não é muito diferente do processo usado para fazer outros produtos cerâmicos esmaltados, como pisos ou pratos. E a padaria Starship tem uma linha totalmente automatizada que pode produzir mais de 1.000 azulejos hexagonais por dia. Com o tempo, isso vai aumentar para 7.000 azulejos por dia. Agora, ao mesmo tempo em que nosso cone do nariz está sendo montado, há 2 operações menores que também estão ocorrendo em paralelo. Uma delas é a construção dos tanques de cabeceira, pequenos tanques de combustível redondos feitos do mesmo aço inoxidável hidroformado da nave. Eles armazenam apenas uma pequena quantidade de propelente que é usada para a queima final de pouso e serão instalados dentro da ponta do cone do nariz. Essa é uma das maiores vantagens de construir em partes. Se empilhasse todo o foguete antes e só depois instalasse o tanque de combustível no topo, seria bem mais difícil para quem está lá em cima fazendo o encanamento. O segundo processo é a construção das abas aerodinâmicas. Chapas planas de aço inoxidável são soldadas a uma estrutura ou vigas de metal fundido com 3 pontos de articulação para conexão à nave. Uma fina tira de aço inox é enrolada para formar a borda, e a aleta recebe a mesma proteção térmica da nave. No cone do nariz, equipes soldam pontos de fixação externos das aletas, enquanto motores elétricos internos que movem as aletas são instalados e conectados. Depois, guindastes levantam as aletas enquanto as equipes de produção parafusam tudo. Ao mesmo tempo em que isso acontece, em outra estação, o compartimento de carga da nave está sendo montado. Isso é feito com 3 anéis verticais de aço inoxidável. Um lado recebe o revestimento térmico tradicional, enquanto o outro tem buracos sendo cortados pelas equipes. A Starship precisa ter uma longa abertura recortada para formar uma porta de carga por onde os satélites Starlink possam sair. Ela também precisa de 2 buracos redondos abaixo disso para os portas de acoplamento, permitindo que a Starship se conecte e transfira combustível no espaço. Está ocorrendo aqui a construção do rack dos satélites Starlink. É um mecanismo que segura umas 2 dúzias de satélites em uma pilha vertical, e depois os libera um de cada vez enquanto move o restante para cima, colocando-os na posição correta. Lembra um dispensador de balas P's, por isso a SpaceX o apelidou assim. Após isso, ele é içado por um guindaste, levado e colocado na seção de carga útil. Depois, uma tampa cobre a abertura e conectores de acoplamento fecham os buracos. Agora temos 2 metades da seção superior que foram construídas simultaneamente junto com seus vários subcomponentes. Basta içar a ponta ao topo do compartimento de carga útil e fazer outra solda robótica ao redor para uni-los. Por isso, a Star Factory tem um telhado escalonado, mais baixo onde entram as matérias-primas e mais alto onde saem as seções do foguete montadas. Beleza, então esse é o nosso segmento superior concluído, e ao mesmo tempo em que todo esse trabalho está acontecendo, as seções inferior e do meio da nave estão sendo feitas do mesmo jeito. Normalmente, um grande trabalho é realizado junto com 2 ou 3 menores, que se unem para completar o segmento. E eles não estão construindo apenas um cone do nariz por vez. A Star Factory está sempre construindo vários foguetes ao mesmo tempo. Então, esses são todos os nossos fluxos adjacentes, e embora eles possam não parecer lineares agora, estamos prestes a ver onde tudo converge em um único ponto, a Giga Bay. Este prédio oferece quase a mesma metragem quadrada que a Star Factory, mas eleva o teto a uma altura de 116 metros, o que resulta em 46 milhões de pés cúbicos de volume interno. Para ter uma noção de escala, se você pegasse 6 lojas do Costco e as juntasse em um único prédio e depois empilhasse esse prédio até a altura de mais 13 lojas do Costco. Essa é a mesma ideia do prédio de montagem vertical da NASA. É o lugar onde todos os grandes segmentos se juntam e um foguete realmente nasce. O prédio vertical da NASA foi originalmente projetado nos anos 1960 para abrigar e montar 4 foguetes Saturno V simultaneamente. Isso permitiu que a NASA lançasse 4 missões Apollo tripuladas à Lua em apenas um ano, o que é impressionante. A Giga Bay da Star Factory tem estações suficientes para montar 24 naves e propulsores ao mesmo tempo, permitindo que 12 Starship Super Heavy totalmente montadas sejam finalizadas simultaneamente. O primeiro passo é içar novamente os segmentos do foguete com um guindaste e unir topo, meio e base em uma só unidade. Após isso, as equipes da Giga Bay em diferentes níveis iniciam o trabalho de unir tudo. Isso envolve ligar as tubulações de combustível e gases comprimidos necessárias para o foguete operar no voo.
Eles vão instalar a fiação dos sistemas para garantir energia em toda a nave, colocar os últimos placas do escudo térmico e fazer as verificações finais para assegurar que o foguete esteja pronto para a preparação final do lançamento e testes. Só tem uma coisa que a SpaceX não faz na Star Factory, que é fabricar motores. Os motores Raptor para a Starship ainda são feitos em uma linha de produção em Hawthorne, Califórnia. Depois, eles são transportados de caminhão pelo país até uma instalação de testes em McGregor, Texas, onde são ligados e testados em condições de voo para eliminar qualquer problema. E então eles são levados para a Starbase. A instalação do motor é sempre a peça final do quebra-cabeça. A nave ou o propulsor será testado sob pressão simulada de lançamento para confirmar se a estrutura suporta. Depois, alguns dos motores podem ser instalados, 3 de 6 em uma nave ou 10 de 33 em um propulsor, e será feito um teste de fogo estático para garantir que a tubulação e os sistemas elétricos estejam funcionando como planejado. Só depois que essas verificações são concluídas é que um foguete pode voltar para Giga Bay para ter todos os seus motores instalados e finalmente ser considerado pronto para o lançamento. Agora, a Star Factory já constrói naves e propulsores mais rápido que a SpaceX consegue lançá-los. Então, há muitos veículos aguardando nos bastidores da Giga Bay pela sua chance de voar. Por enquanto, as coisas seguirão assim até a SpaceX confiar o suficiente na Starship para usá-la de fato e iniciar a nova rede Starlink V3. Nesse ponto, eles vão querer lançar a Starship pelo menos com a mesma frequência que atualmente usam o foguete Falcon 9, o que é praticamente todo dia. É nesse momento que a Star Factory mostra sua força e aumenta a produção, algo necessário com a SpaceX lançando satélites orbitais de centro de dados e o Starlink. Depois vão fazer missões à Lua, que exigem vários lançamentos de reabastecimento para apoiar um único módulo de pouso. E então, é claro, em algum momento a SpaceX também começará a enviar essas naves para Marte. É aí que a ideia de um foguete por dia faz sentido. Não existe apenas um grande plano para a Starship, são vários e todos precisam acontecer ao mesmo tempo. Então você precisa de muitos foguetes, muito mais do que o mundo já viu. E é aqui que tudo isso é construído.